Voltamos então a trabalhar com azul marinho, criando assim aqueles galhos mais tapados pelas folhagens. E podemos também, ainda com azul marinho, criar aqueles galhos que não tínhamos no risco. Podemos criar agora. Vamos trabalhar então com o marfim, iluminando aqui as partes que queremos realçar, não é? Aqui na árvore. Então vamos iluminar com o marfim. A iluminação ela traz a atenção do espectador para aquela determinada área da pintura. Quanto a sombra, ela faz o espectador enxergar o trabalho como um todo. São detalhes que devem ser considerados quando está se executando um trabalho. Eu vou começar a trabalhar aqui a casinha, então vou determinar a parte mais escura aqui do interior da casa, já que a porta está entreaberta. Vou pintar aqui com terra queimada. Trabalho também o interior da casa aqui, na parte que se dá para ver, que dá para se ver da janela. Ainda com terra queimada, eu já determino as áreas de sombra aqui abaixo do telhado. Como também aqui uma sombra aqui entre a parede da frente e a lateral. Já posso também determinar a variação de sombra o, ao lado dos portais, do portal, quer dizer, e das janelas. Eu já começo também a trabalhar aqui o que dá para se ver de divisa nos telhados ou na telha. Logo em seguida eu aplico aqui amarelo, o ocre ouro, perdão. Logo em seguida eu aplico o ocre ouro e vou levar esfumando para o outro lado. Quando chega aqui mais para frente eu trabalho com amarelo pele, que ganha um tom um pouquinho mais claro do lado aqui da frente do telhado. Vocês notem que eu não me preocupo em perder aquelas linhas que fiz com terra queimada. Aquelas linhas é só para me ter uma ideia, né, das divisórias das divisas entre uma telha e outra. Pode ficar muito nítido não, gente. Mas se necessário for, eu volto a acender. Tudo é questão de observar, gente, observar bem antes de colocar em prática a execução daquilo que
queremos retratar na pintura. Aí você está vendo aqui eu fazer o telhado. É lógico, gente, que não vai poder ficar esses quadradinhos assim não. Esses quadradinhos tudo feitinho, todos bem feitinhos assim, não é interessante. A gente vai, ó, esfumar. Vamos esfumar essas linhas, porque nós não queremos nada muito bem feitinho, não. Nossos olhos não são os olhos de Deus, não é para enxergar tudo nos mínimos detalhes. Os olhos de Deus vê tudo nos mínimos detalhes. Nossos olhos não. Nós somos cheios de imperfeições, então nós vemos em parte. Com o marfim eu vou iluminar aqui as telhas que estão mais aqui acima, na cumieira do telhado. E vou também iluminar algumas telhas, algumas, gente. São todas não. A gente também vai escurecer algumas telhas, ó. O telhado lá não vai ser tudo de uma cor, as telhas tudo de uma cor, tudo certinha não, não é? Então, vamos também escurecer aqui algumas telhas. Criar naturalidade na pintura. Eu vou iniciar a pintura da parede aqui da casa com verde bebê, começar na parte de baixo e vou esfumando esse verde bebê para cima. E o restante das áreas aqui das paredes, né, que ficou sem tinta, eu trabalho com o branco. Trabalho com o branco esfumando para cima do verde bebê, tá bom? Vamos fazer assim uma base para que a gente possa voltar a trabalhar luz e sombra aqui na parede da casinha. Eu volto então a trabalhar com o verde bebê, reforçando o verde. Mas na onde coloquei o branco, vou obter tons mais claros ainda desse verde. Vamos preencher os batentes da porta e janelas com azul mar. Nós temos já ali o terra queimada, né? Que nos dá toda a direção aqui ou seja, o limite aqui da janela. Então assim nós temos a direção da onde pintar, não é? Com o marfim nós vamos iluminar, definindo assim melhor os detalhes de porta e janelas. Vamos fazer aqui como se fosse uns detalhes em quadriculado aqui na janela, a parte que está aberta da janela. Como se fossem uns vidros, não é? Uns detalhezinhos para enriquecer aqui a pintura.
Para fazermos um acabamento melhor em volta das janelas e portas, nós podemos utilizar o azul marinho. Com isso nós vamos realçar os detalhes. Com o pincel ainda sujo do azul marinho, a gente consegue uma melhor sombra aqui abaixo do telhado. E com isso a gente define melhor as separações de telhado e parede de parede, ó. Iluminando aqui a ponta do telhado, a gente consegue fazer com que o observador entenda melhor, não é? O telhado e a casa como um todo. Vamos iluminar um pouquinho a árvore, tá bom, gente? Com o marfim 454, número 8 e o marfim. Tem uma escadazinha aqui, eu vou começar a trabalhar ela com terra queimada, determinando assim um degrau do outro, fazendo uma separação, melhor dizendo, de um degrau do outro. Aqui tem tipo que um barranco aqui, ó. Eu vou sombrear também aqui abaixo dele. Terra queimada. Eu vou determinar algumas áreas de sombra aqui também. Vou usar ainda o terra queimada com o 454 número 8 para trabalhar aqui as cerquinhas, ó. Você vai notar que eu não me atenho a preencher completamente a cerquinha. Eu posso deixar uma área com pouca tinta para determinar já as iluminações. Ainda com o 454 número 8 e trabalhando agora com o ocre ouro, eu vou preencher aqui o restante das áreas das cercas, ó, tendo assim a base para voltar a trabalhar a luz e sombra. Agora com o 454 16 e o ocre ouro, a gente vai preencher quase que todas essas áreas, ó, com ocre ouro. Você nota que eu trabalho na parte mais escura aqui, ó, onde eu trabalhei com o terra queimado. E vou esfumando para cima. Eu vou aplicar o diluente, ó. O efeito que eu fiz é esse mesmo, para preencher toda essa área. Eu aplico agora o diluente, que eu faço assim uma umidade aqui em cima do tecido. Vou umedecer aqui o tecido. E como é uma área bem grande, não é? Fica mais fácil de se trabalhar. Adianta bastante o trabalho. Dando uma umedecida aqui, consigo fazer a tinta deslizar melhor. Ganho tempo e assim o trabalho ganha mais qualidade. E agora eu aplico o marfim nas áreas aqui sem tinta, onde eu trabalhei com diluente, eu aplico o marfim, esfumando sempre.
fazendo assim a base, não é? Para que eu possa voltar a trabalhar luz e sombra aqui nesse detalhe. Vamos voltar a trabalhar com ocre e ouro. Bom, a gente vai trabalhar nas mesmas áreas onde nós trabalhamos com ele. Por exemplo, você vê o ocre e ouro aqui, não é? É aqui que você vai colocar ele, ó. Tá vendo? Ó. Você vai colocar sempre nas áreas onde você iniciou com ele. E vai esfumar para cima do marfim. Lembrando que o marfim está bem umedecido ali por conta do diluente. Vai espalhar bem, vai correr bem a tinta aqui. Você deve se habituar, gente, a observar bem a superfície em que você está trabalhando. Observar bem. Isso vai te trazer mais facilidade na execução dos seus trabalhos. Pintura não é só tinta, não. Pintura é a superfície em que você trabalha também, que importa. Agora nós vamos voltar a trabalhar com terra queimada, reforçando as áreas onde nós trabalhamos com ele, ou seja, reforçando as sombras, não é? Criando os efeitos. Você tem que dar uma certa facilidade de compreensão para o espectador, para aquela pessoa que está vendo o seu trabalho, não é? Você tem que facilitar a visualização dela do trabalho. Todo trabalho que você fizer, a sua memória tem que estar focada nisso. Na pessoa que vai observar o trabalho. Vamos fazer as áreas mais escuras aqui. Isso aqui é tipo uma barranceirazinha, não é? Tem a cerca acima da barranceira e tem um chão aqui abaixo. Por isso que tem essa escadinha aqui. Então a gente vai fazer aqui as fissuras, aquelas partes mais fendadas aqui nessa barranceira. Com terra queimada, reforçando aqui com terra queimada. Vou retratar algumas pedras aqui. Para isso eu preciso de luz e sombra. Então já vou deixando as iluminações e vou trabalhando as sombras com terra queimada. Algumas partes mais escuras também. Algumas rachaduras aqui no chão, não é? Então, pessoal, o que vai fazer o acabamento aqui nessa parte da pintura é a gente trabalhar bem luz e sombra. A gente, a gente vai obter as sombras mais intensas em cima do terra queimada com o preto, tá? Mas a gente não vai deixar o preto num local ali muito centralizado, não. A gente vai colocar ele para determinar aquelas áreas mais escuras e logo em seguida a gente vem esfumando, integrando ele ao restante das tintas que estão aqui aplicadas. Para não ficar muito pesado o preto aqui em cima, não é?
Esse preto ele deve ser colocado só para ganhar aqueles contrastes, aquele maior contraste, não é? Então é só uma poeirinha e a gente aplica integrando ele ao restante das tintas. E a gente limpa o pincel e esfuma. Já podemos iluminar aqui as cercas, as escoras aqui das cercas, não é? Com o marfim. Ainda com terra queimada e o número 8, faço aqui as vegetações mais escuras aqui próxima à cerca. Com o marfim, eu ilumino uma vegetação mais clarinha aqui em cima aqui desse barranco aqui. Vamos iluminar aqui a parte de cima dos degraus da escadinha, a frente aqui, ó, que é o que vai fazer aparecer os detalhes, como já mencionei nessa aula, não é mesmo? A iluminação ela chama a atenção para certos detalhes da pintura, definindo assim, fazendo o espectador ter uma melhor compreensão daquilo que ele está observando. E a sombra, ela mostra o trabalho como um todo. Sombra e luz trabalhando em conjunto. Bom, pessoal, chegou a hora da gente acender aqui os arames da cerca. Já temos ali o verde musga nos dando a direção, não é? Nos orientando. Então a gente vai trabalhar ali, ó. Deixamos para trabalhar por último, porque a cerca aqui está por cima de tudo lá atrás, então teria como trabalhar antes, não é? Vamos detalhar melhor esse portão, ainda com terra queimada. A gente só encosta o pincel, tá vendo? Fazendo assim as ligaduras aqui, ó, entre uma haste e outra. Com o marfim nós vamos iluminar a cerca. Com o pincel filete e o terra queimada eu posso fazer umas vegetações mais escurecidas aqui, ó, entre as fendas do barranco. Isso vai facilitar a compreensão do espectador. Podemos iluminar também um pouquinho dessa vegetação. Não pode ser muito, tá, gente? Tem que iluminar pouco. Eu vou trabalhar com um pouquinho de laranja
para quebrar um pouco essa tonalidade terrosa aqui da parte de baixo da pintura. Então eu vou trabalhar com um pouquinho de laranja, conseguindo esses tons mais alaranjados aqui. Vou iluminar com o marfim as pedras. Então, pessoal, a parte de baixo da pintura eu poderia parar sim, mas se eu quiser trazer um pouquinho dessa vegetação para frente, eu posso trabalhar aqui com o verde, verde musgo, por exemplo. Vou nas partes mais contrastadas aqui do trabalho, com mais contraste, não é? E aplico o verde musgo. Com isso eu vou ganhar aqui uma vegetação aqui nessas áreas mais escuras. Ó. E aplico um pouquinho de marfim, ganhando assim um pouco de volume nessa vegetação. Se eu quiser, por exemplo, trazer um pouquinho da vegetação também aqui para baixo, aqui, ó, eu também posso aplicar um pouquinho do verde musgo e vou ganhando assim uma vegetação aqui abaixo do barranco. Ó. Essa vegetação ela sempre vai procurar as áreas mais escuras, não é? Por quê? Porque nas partes onde está muito aberta, o sol queima, mata. Mas ali onde tem as áreas mais escuras é onde elas preferem nascer. Não é mesmo? E assim nós finalizamos mais um trabalho de pintura em tecido, não é mesmo, gente? Com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos assim executar mais um trabalho, graças a Deus. Bom, pessoal, como já havia dito, terminamos, né, mais uma aula de pintura em tecido com o tema de paisagem. Espero que essa aula possa assim ajudar você que já tem algum tipo de conhecimento de pintura em tecido, não é? Possa ainda sanar aquelas dúvidas que porventura você tem ainda. E você que é iniciante da pintura em tecido, que não tema, tá, gente? Não tema executar seus trabalhos, não. Os erros, eles fazem parte do aprendizado. Eles são essenciais para que a gente venha crescer no entendimento e no aprendizado da pintura. Ok, gente? Abraços. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Abraços.